nasci 18 de março de 19 em São Petersburgo, na Rússia. Mas meus pais eram de Riga, da Letônia. E até os 10 anos e pouco vivi lá. E toda a minha bagagem cultural, por assim dizer, e familiar, e sentimental, etc., é de Riga, realmente. Na minha casa, nem meu avô, nem minha avó, eu nunca vi esse livro na mão. Ler era pão nosso de cada dia, como não ler? Meu pai lia para mim, minha mãe lia, meus avós liam, livro por todos os cantos, então foi natural, foi assim. Com 4 anos eu comecei a ler. A escrever, sei lá, 2 anos depois eu estava escrevendo. Só que eu comecei a escrever canhota, né? Com a esquerda, espelho. Aí meu pai não disse você tem que se torcer e escrever assim. Ele disse, experimente a outra mão. Faça a mesma coisa. Como essa fazia assim, essa fez assim. Saiu, aconteceu. E comecei a escrever com a direita. Até hoje eu escrevo com a direita e faço muita coisa com a direita. Sou ambidestra mesmo. Mas a mão forte, que fala, que gesticula, é mesmo a esquerda. Eu sou canhota. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um irmãozinho. O meu segundo irmão, eu era 2 anos e meio mais novo do que eu, e nós mais ou menos nos criamos juntos. Mas esse irmãozinho temporão, eu tinha 10 anos quando ele nasceu. Eu era uma mocinha, era uma senhorita, que já tinha lido muitos livros, já tinha visto muita coisa, muito espetáculo, né? Muita poesia, muita leitura, imagina. E esse irmãozinho me veio pro colo, literalmente. Eu trocava a fralda dele, né? Claro que minha mãe também, mas ela trabalhava, ela tinha um consultório e me deixava com o irmãozinho. Então, desde trocar fralda até tudo. E eu aprendi tanta coisa com ele, até os meus 10 anos e pouco, quando eu vim para cá, até ele ter 1 ano. Eu aprendi muito com ele sobre criança, como lidar com criança, como respeitar criança, né? Como entender criança, como respeitar, porque criança precisa de muito respeito. E aprendi metade do que eu sei até hoje, aprendi com meu irmãozinho. E depois com outras criancinhas, né? E muitas crianças sempre me ensinaram muito. O que eu sei muita coisa sobre criança. Eu sei lidar com criança. Crianças, graças a Deus, gostam de mim, se entendem comigo. Eu não sou professora porque não tenho jeito de professora, não sou professoral, não sei ser professora por enquanto. Algum dia eu vou ser, mas vou ser boa professora, não vou ser qualquer uma. Dessas que pode, não pode, deve, não deve, está certo, está errado. Não é por aí, não é por aí, essa não é minha. A professora que eu quero ser é outra, outro tipo. Você vê que escândalo que o Brasil, em último lugar, atrás de quarto e quinto mundo, com tanta gente, com tanta possibilidade, e os professores não estão preparados. Estão dando aula para o professor para saber dar aula. Com a Dilma eu cruzo os dedos, tomara que ela dê certo. Parece que ela tem personalidade, né? Vamos ver, tomara. Eu torço. Meu pai me chamava de trança-rimas. Disse, não pense que você é poeta, você não é poeta. Poeta é fulano, cicrano. Aqui no Brasil era Castro Alves, meu Deus, como eu gostei dele. Esses são poetas. Você trança rimas, você brinca com as rimas. E é verdade, é isso até hoje que eu faço isso. E as crianças, felizmente, gostam disso. A poesia mamei poesia da minha vida. Em russo e alemão. E aqui em francês, inglês, aqui o inglês e o francês veio aqui, né? E claro, o portunhol, o italiano, tudo veio. E o português foi aquela coisa com Castro Alves, que foi um deslumbramento. Adorei Castro Alves. Como ideia, como figura, como tudo.
E depois vieram tantos, a poesia no Brasil não é pouca coisa nem fraca, tem muita coisa boa. Eu não tive carreira literária, é aí que está, eu tive uma trajetória de uma porção de coisas que fiz. As coisas passavam na minha frente e eu pegava. Como meu pai dizia, experimente. Você nunca fez? Experimente. Tudo tem um primeiro passo. Se der certo, deu. Se não der, tenta de novo. Se não der 3 vezes, deixa para depois. Mas tente, não desista antes de experimentar. Então é isso aí. E meu pai tinha uma coisa que eu nunca esqueci. Quando eu era bem pequena, mas bem pequena mesmo, pequenininha. Sabe, criança brinca, corre, cai. Se eu caía na frente dele, digamos a 3 metros de distância, ele não corria me levantar. Ele olhava e dizia assim, vem cá que eu te levanto. Vem cá que eu te levanto. Imagina se eu ia chorar, ou me lamentar, ou esperar ele vir me buscar e dizer, coitada da minha filhinha. Nada disso. Eu já levantava, já via, ele já me levantava, já fazia um rodopio, não dava para chorar, não dava para achar ruim. E isso eu não esqueci nunca. Faz 70 anos que meu pai morreu. Hoje em dia, se eu tenho um problema, eu falo com ele. Digo, papá, vem cá que você me levanta. Meu pai era muito... Ele ficava muito contente com qualquer coisa que a gente acertasse, fizesse bem, mas nunca precisamos de ajuda com aula, com escola. A gente fazia tudo direitinho porque sabia que tinha que fazer. E porque prestava atenção na aula e porque achava fácil. Então, comecei a fazer faculdade, enfim. E comecei, como me pediram traduções, começou. E começaram a me pedir mais porque eu tentei e deu certo, né? E porque traduzir para mim era fácil, com as línguas todas aí. Mas você imagina que o meu namoro com o Júlio não foi até rápido, né? Eu queria esperar eu ter 21 anos. Mas até isso, e quando ele finalmente falou que queria casar, hoje eu teria falado antes dele, mas naquela época eu ainda esperei. E quando ele chegou nisso e perguntou timidamente, você se casaria para ir com um médico recém-formado para o interior, porque não tem muita oportunidade em São Paulo, já tem muitos médicos, e para uma cidade do interior e morar lá e tal, você iria? E eu fiquei muito contente, né? Eu disse, claro que iria. O que é que você está me propondo? Alguma coisa? Ele disse, eu estou. Então, se você está me propondo, oba! Até joguei aquele arquivo que eu estava fazendo para o meu pai, joguei para o ar. E disse, olha, que bom. Então ele disse, ainda bem. Então eu vou falar com o seu pai, eu vou pedir a sua mão para o seu pai. Ele disse, Júlio, a minha mão está pregada no meu braço, o meu braço está pregado no meu ombro, o meu ombro está pregado em mim. E quem manda na minha mão sou eu. E por isso mesmo que eu quero casar só com 21 anos, para eu resolver essas coisas. E a minha mão, eu dou ou não dou. Eu, nem meu pai, nem ninguém. Eu quero eu ser responsável pelo que eu resolver, de bom ou de errado. Disse, bom, eu não pensei nisso, desculpe, tudo bem. Então, desculpe. Isso ficou resolvido. Aí eu disse outra coisa. Eu tenho minhas condições. Condições. E olha que eu não queria outra coisa do que casar com ele. Mas minhas condições. Eu disse, olha, sem ciumadas, porque ciúme eu acho uma coisa horrorosa, feia, mesquinha, e não aceito. Não aceito até hoje, eu não acho. Dizem que ciúme é esse tempero do amor, é veneno de qualquer amor. É um horror, é uma coisa horrorosa. E eu disse, é mesquinho, é feio, é ruim, não quero ouvir falar de ciumadas. Isso é uma condição. E outra coisa... e o Júlio disse, então tá bom, claro, mas você não vai precisar trabalhar, porque mulher minha não trabalha. Eu disse, o quê? O que você falou?
Que ataque de machismo latino-americano foi esse? Mulher minha não trabalha. Que mulheres suas já não trabalharam? Quem é você, mulher minha? Que negócio de mulher minha é essa? Eu gosto de trabalhar e eu vou trabalhar. Ele ficou sem graça, né? Aí ele disse, não, mas você não vai precisar. Disse, se eu não precisar, eu arranjo um jeito de fazer alguma coisa. Ficar sem trabalhar, eu não fico. Qualquer que seja o trabalho, eu vou trabalhar. E isso faz parte das minhas condições. Você ele respeitou 100% isso. Se vamos ser colaboradores, vamos ser amigos, e não me venha com um negócio de fidelidade, porque fidelidade, isso eu farei. Fidelidade é virtude de cachorro. Eu espero lealdade. Fidelidade são coisas passageiras, pode passar, pode deixar passar, mas não me venha com essa, porque fidelidade é coisa para cachorro. Não que eu não respeite cachorro, respeite muito. Em cachorro. Mas eu, na hora de ficar noiva, dizer essas coisas. O Júlio ficou tão sem graça, coitado. Mas e a senhora foi casada há quantos anos? Se desculpou muito e disse, está certo, então vamos lá falar com seu pai. E eu disse, vamos falar com meu pai e com minha mãe, comunicar. Não pedir nada, não pedir licença, nada disso. Comunicar que estamos noivos e vamos casar. E foi assim que aconteceu e não demorou. Depois disso, quando eu fiz 21 anos e realmente nos casamos, só no civil, né? Claro, era um contrato civil, porque aquilo também, de esses tais contratos religiosos, tanto judaico como cristão, como qualquer outro, são uma porção de promessas bobas que não podem ser cumpridas, que não pode fazer promessas sem saber que vai ser capaz de cumprir. Que negócio, por exemplo, de até que a morte nos separe? Pode acontecer que a morte se separar. Um pode assassinar o outro, ou pode ser atropelado e morrer. Aí a morte separa. Agora, porque não dá certo, porque está tudo errado, porque está tudo ruim, e até a morte separar, para com isso. Não aceito uma coisa dessa. Não aceitava com 12 anos e não aceito hoje. Nós somos de uma família judaica, meus avós eram muito religiosos até, mas eu agnóstica. Eu respeito muito todas as religiões, tem coisas muito boas, muito bonitas. O Julinho, olha, eu gosto de contar essas coisas. O Julinho é meu neto mais velho, agora ele tem 45 anos, mas quando ele tinha... O que ele tinha? Acho que 4. Aqui nessa casa. Eu comprei para ele blocos, sabe? Aqueles cubos com letras. E dei para ele brincar. Não disse o que era. Disse, olha, Julinho, faça torre, faça casa, faça ponte. Brinca com essas coisas aí. Não falei nada. E ele começou a brincar aqui nessa casa. E claro, como eu imaginei, ele começou a perguntar o que é isso. Ele disse, é um B. E isso? Isso é um U. Você sabe que se juntar fica bu? Que coisa mais fascinante. Entendeu imediatamente. E começou, por conta própria, a fazer palavrinhas assim, vovó, nenê, né, papá, palavrinhas de uma sílaba. 2 sílabas, 2 vezes. Depois de um mês disso, eu disse, bom, agora eu vou fazer um teste, vamos ver como é que isso funciona. E fiz no chão, ali. Sentei no chão com ele e fiz uma palavra grande no chão, com as letras Tatiana, grande, muitas sílabas. Não disse nem o que era. E disse, como é, Julinho, você consegue ler essa palavra? E ele olhou para aquilo, olhou para mim, olhou de novo, apontou com o dedinho assim e leu, vó. Ele leu Tatiana. E já traduziu. E se isso não é alfabetização, não sei o que é. Você viu que coisa? Leu e falou o que era.
entendeu o que leu. Quer dizer, a criança sempre surpreende. Eu não esperava por essa. Imaginei, ele vai ler Tati, Ana, que o quê? Ele leu Vovó. Me fala um pouquinho do relacionamento com o Monteiro Lobato que a senhora fez. Foi tão agradável. O sítio do Pica-Pau Amarelo e tudo foi mais. Tão bom fazer isso, foi tão gostoso e tão responsável, né? Nós tínhamos um grupo de teatro amador e semi-amador muito bom, o TESP, Teatro Escola. Então foi muito bom e, como eu disse, foi sem contrato. E o pessoal achou, bom, não vai durar. Como é que pode durar sem contrato? Porque a emissora tem contrato com o patrocinador, tem que ter, né? Agora, com o realizador do programa, sem contrato, não vai durar. Pois durou. Durou e durou e durou. 12, 13 anos, sem contrato. E foi. É tão bom lidar com criança e com pais das crianças. Hoje eu tenho 3 públicos, pelo menos 3. Eu vou fazer uma palestra, eu tenho os velhos antigos do primeiro sítio do Pica-Pau Amarelo, avós e avós, lembram, é incrível como lembram. E os filhos deles, que eram da 2ª geração, e da 3ª geração, que já era, já tínhamos 4 programas, né, na Tupi. Eu fico tão contente de estar no meio de crianças e de falar com elas. Por exemplo, coisas que eu inventei de brincadeiras, né? Eu tenho, de repente, um público de 40 crianças, mas também tenho um de 400 e de 700. As pessoas se assustam, tamanha quantidade, né? E eu inventei umas brincadeiras. A primeira coisa que eu digo, eu digo boa tarde, bom dia. Vou para o quadro negro, quando tem um quadro negro, eu escrevo com as 2 mãos. Bom dia, ou boa tarde. Ou faço um desenho, 2 carinhas, 2 perfis, olhando um para o outro. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ficam mistificados, acham que é um truque. Isso não é truque, qualquer um faz isso. Como qualquer um faz isso? Porque faz, você não tem 2 mãos? Você não faz ginástica? Abre, dobra, estica e fecha com as 2 mãos, igual? Escrever e desenhar é a mesma coisa, é só pegar um giz, uma caneta, um lápis de cor, com um quadro negro ou papel, e fazer abre, dobra, estica e fecha. Faz um rabisco igual dos 2 lados, sai um rabisco igual dos 2 lados. Se você escrever uma letra, vai sair uma letra. Se escrever uma careta, também sai. Meu Deus, correm para o quadro negro, todo mundo quer experimentar. E pode mesmo, não é nenhum truque tão grande. A minha mensagem é brincar mesmo. E começo brincando, né? Aí já anima. E eu pergunto, vocês querem que eu conte uma história? Todos querem. Eu não conto, eu leio. Eu quero que me vejam com o livro, eu sou escrevedeira. Qualquer coisa você pode falar com o jovem. Mas não tem coisa que não pode. Eu pergunto, eu não faço discursos para eles, não faço, eu não dou aula. Eu converso, eu posso fazer uma pergunta, pedir para eles me fazerem uma pergunta, eles fazem e eu respondo com honestidade. Não mentir, não enganar, não enrolar. Criança é muito enrolada, criança pequena. E sabe muito bem quando mentem para ela. Sabe perfeitamente. E quando vem como pode, não pode, deve, não deve, está certo, está errado, eles imediatamente se recolhem. Não querem mais fazer perguntas. Sabem que estão mentindo para eles, que não é verdade. Criança é muito inteligente, muito inteligente. A gente leva cada susto. Eu gosto de ler o livro. Eu gosto de contar a história, eu gosto de fazer perguntas, eu quero que me façam perguntas. As crianças fazem perguntas lindas. Um menininho acho que de 6 ou 7 anos, perguntou que idade eu tinha. E eu disse, não me lembro o que eu disse, 60. Não sei se era isso ou qualquer coisa assim. Ele disse, não parece nem 40. Galanteador, né? Um catatal desse tamanho.
Na saída, ele fez assim, posso oferecer-lhe o meu braço? Pequenininho. E você não fica derretida? E não aprende alguma coisa? Não, eu no Rio de criança nunca, não pode. Essa é uma coisa que eu diria para os pais. Não ria da criança nunca. Não ria, nunca soe, nunca. Você a ofende e a afasta. Agora, rir com ela é muito bom. Brincar com ela, fazer rir, que não seja de cócegas, mas até cócegas vale, mas não é por aí. Eles são muito inteligentes, têm muito senso de humor, sacam uma piada mais depressa que adulto. Muitas crianças. Então, olha, respeite as crianças. Respeite a inteligência, a força que elas têm. Meu Deus, que eles conseguem sobreviver aos próprios pais, aos professores, não é? Então, respeite muito a criança. Não caçoe nunca. Brinque, leia, conte coisas para ela. Não fale tati-bitati, não fale língua nhanhanhanhanhanhó. Fale português direito. Eles aprendem tudo. Aprendem e aprendem. Viu? Com raríssimas exceções. Então, eu sou muito do respeito, viu? Respeito pela criança, respeito pela pessoa, respeito e bom humor. Me perguntam o que é bom para a criança numa literatura, num espetáculo. Há muitas coisas boas, importantes, mas basicamente, como eu vou dizer, ética. Quer dizer, a ética no verdadeiro sentido, né? Ética. Quer dizer, a mensagem implícita, não explícita, para uma criança e até para o adulto, é ética. Estética, que não é ser bonitinho. Bonitinho, estética não é boniteza. Pode ser uma estética de muitas coisas, nem tão bonitas assim, mas é um jeito de ver o mundo, né? Estética e principalmente, importantíssimo, humor. Humor, bom humor, senso de humor. Criança tem muito senso de humor. Então, insistir na estética, na ética e no bom humor, humor construtivo, bom. É muita coisa, há mil coisas outras de que falar, mas essas são realmente básicas, né? Vem cá pertinho. Nós Olha, somos que caixa mais chique. da Feira Nacional do Livro de Poços Olha! de Caldas. Em nome da nossa empresa, da prefeitura da nossa cidade, de todo o povo sul-mineiro, dos visitantes da Feira Nacional do Livro, do Flipossos 2011. A gente tem muita gratidão e muita satisfação. A gratidão é toda minha. Da senhora ser a nossa patronesse. Olha! Entregamos essa placa para a senhora. Esta placa diz o seguinte: estimada escritora Tatiana Belinque, estamos muito honrados por ser a patronesse da Sexta-feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos 2011, que acontecem em nossa cidade de 30 de abril a 8 de maio. Suas obras infantis, referência no país, servem de estímulo à educação e cultura de nossa gente. É uma alegria tê-la como escritora infantil no Brasil. Seu legado literário permanecerá para sempre em cada um de nós. Carinhosamente, equipe GSC Eventos Especiais, São Paulo, Poços de Caldas, dia 22 de março de 2011. Que bom! Obrigado. Eu fui tantas vezes a Poços de Caldas quando jovem e passeava lá, e andava de charrete, e dançava, e brincava, e achava muito bonito lá, né? Muito lindo. E imagina se eu ia imaginar uma coisa dessas acontecer comigo com Poços de Caldas. Exatamente. Olha só que coisa mais louca. Em nome mesmo de toda a nossa gente, é uma felicidade muito grande tê-la como referência na área de educação, na área de cultura, na área de literatura infantil. Tá, que a senhora, para nós, enriquece ainda mais o nosso evento. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo.